convidar você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Jeremias, no capítulo 37, e eu queria ler a palavra de Deus a partir do verso 16. Então, Jeremias, capítulo 37, a partir do verso 16, onde a palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte: Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. E então o rei mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente o rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Respondeu Jeremias: você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. E então Jeremias disse ao rei Zedequias: que crime cometi contra você, ou contra os seus conselheiros, ou contra este povo, para que você me mandasse para a prisão? Onde estão os seus profetas que lhes profetizaram: o rei da Babilônia não atacará nem a vocês, nem a esta terra? Mas agora, ó rei, meu senhor, escute-me, por favor. Permita-me apresentar-lhe a minha súplica. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. E então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. E assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e aplica a mensagem do Senhor a cada coração, a começar do meu, Senhor. É aquilo que eu clamo em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fico pensando nesse homem. Eu comecei a estudar essa semana a respeito da vida desse rei Zedequias, e eu fiquei com o meu coração apertado por causa dele, porque Zedequias era um homem que, de alguma maneira, ele tinha consciência de que Deus falava, e que Deus tinha mensagens para a sua vida. E essa não é a primeira vez que Jeremias fala para Zedequias, nem é a primeira vez que Zedequias, de alguma maneira, tenta proteger Jeremias daqueles que, dentre os seus conselheiros, dentro do seu exército, queriam a sua morte. Mas, infelizmente, ele não tinha a disposição e a coragem de ouvir a voz de Deus que estava sendo dita para ele. E a impressão que eu tenho é que, de certa maneira, ele sabia que Deus tinha algo para dizer para ele, e que Deus tinha até uma alternativa para os problemas que ele estava vivendo. Mas ele não tinha aquela força interior de ouvir, de obedecer e de responder à voz de Deus. Talvez porque o pai dele, que foi o rei Josias, tinha sido um homem tremendamente temente a Deus, um homem que fez uma reforma religiosa, que levou o povo de volta para os caminhos do Senhor, e de certo ele foi criado naquele ambiente de temor do Senhor, mas ele mesmo não vivia esse temor do Senhor na prática do seu coração. E aí, quando eu comecei a estudar a vida de Zedequias, me veio uma pergunta na mente: por que ele não ouve o que o Senhor lhe fala? Por que não obedece os conselhos do Senhor para a sua vida? E eu faço essa pergunta porque tem muita gente que tem o coração parecido com o de Zedequias, que conhece o poder de Deus, que conhece a voz de Deus, que sabe que Deus existe, que Ele é poderoso, que tem um plano para a sua vida, mas quando chega na hora de
tomar posse da palavra de Deus e vivê-la, não a vive. E aí então comecei a estudar a vida desse homem para descobrir quais eram as razões porque ele não se dispunha a ouvir e obedecer ao Senhor. E eu queria apresentar algumas dessas razões para você hoje. A palavra de Deus vai nos ensinar que a primeira razão que estava lá no coração de Zedequias e também de todos os seus companheiros políticos, daqueles que estavam lá na liderança do povo, era o sonho dos judeus de serem completamente independentes de qualquer nação dominante daqueles tempos. E justamente a voz do Senhor não era condizente com esse sonho e com essa vontade que ele tinha no coração. Já há muito tempo, o povo de Judá estava debaixo de influências de vários impérios. Eles não foram conquistados pelos assírios, mas a Assíria se tornou a controladora de toda aquela região durante muitos anos, e eles pagavam tributos para os assírios. Daí a Assíria foi derrotada pelos babilônios, e os assírios tinham uma ligação com os egípcios, e os egípcios então subiram na guerra para lutar contra os babilônios. E naquela caminhada eles viram que era possível ser independentes dessa opressão assíria, e então entraram na luta contra o Egito, que subia para defender os assírios, e perderam aquela batalha. E o rei então foi deposto, Jeoacás, e foi colocado no lugar dele Joaquim. E aquele rei reinou apenas 3 meses, porque os egípcios perderam a batalha de Carquemes, e logo então Nabucodonosor desceu e tomou posse da cidade, e tirou aquele rei Joaquim e colocou no lugar dele o seu tio, que tinha 3 anos de diferença apenas de idade. E esse tio é o Zedequias que está aqui. Só que eles levam os tesouros do templo, as coisas do templo. Não houve destruição da cidade, simplesmente eles levaram. Foi aquela primeira leva onde Daniel foi levado para lá. E havia no coração daquele povo aquele sentimento: esse povo levou as coisas do templo, e como ele levou as coisas do templo, vão voltar. Essas coisas vão voltar, porque elas são santas. Deus vai fazer alguma coisa, e nós vamos aproveitar qualquer oportunidade para nos rebelarmos, porque Deus vai fazer algo. Mas a palavra de Deus dizia que ele não ia fazer, que aquele tempo era tempo de julgamento, e que ele deveria se adequar àquele momento, senão haveria um tempo de grande destruição, haveria um tempo em que a cidade seria destruída e o templo seria destruído. Mas havia uma luta no coração dele: fazer a sua vontade, fazer a vontade das pessoas que estavam ao redor dele, ou fazer a vontade de Deus. E eu acho que esse é o conflito que muita gente vive. E como tem pessoas que eu conheço que cometem o mesmo erro, eles acham que os seus sonhos são a melhor opção para as suas vidas, mas se esquecem que muitos desses sonhos estão pautados em rotas de destruição. Eu não consigo saber o que vai acontecer ali na frente, mas Deus sabe. E muitas vezes os nossos sonhos nos levam por caminhos que não são abençoadores na nossa vida. E quando o Senhor diz: olha, eu não aprovo os seus sonhos, não é porque Deus seja mau, ou porque Ele não queira que você seja feliz, porque tem gente que imagina isso: Deus, Ele não quer que eu seja feliz. Não, é justamente o contrário, porque Ele tem bons planos para a sua vida. Mas eu não sou capaz de entender isso.
E então eu fecho o meu coração e eu abraço os meus sonhos e entro por rotas que são rotas de destruição. E acabamos amando mais fazer a nossa própria vontade do que fazer a vontade daquele que tem um plano maravilhoso para a nossa vida. E aí a gente começa a construir desgraça. E o pior é que a desgraça pode ser desgraça eterna, porque quando a gente se afasta do Senhor, a gente não se afasta só aqui, mas a gente perde o privilégio de poder passar com Ele a eternidade. Olha só a mensagem que Deus mandou para Zedequias através dos lábios de Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias 21: digam a este povo, diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo o que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês, viverá, e este escapará com vida. Eu acho tremendo isso, porque às vezes a gente não tem esse discernimento, que Deus está colocando diante de nós, diante das nossas escolhas, um caminho de vida ou de morte. Às vezes a gente está abraçando sonhos que nos levam para a morte, e a gente não é capaz de percebê-los. Eu tenho encontrado pessoas nesse trabalho que a igreja faz nas ruas dessa cidade, que todo mundo percebe que o caminho é um caminho de morte. Está lá na rua, viciado em crack, passando fome, passando frio, e você chega para ele e diz assim: olha, Deus tem um plano para a sua vida, Ele não quer você aqui. Nós temos uma casa segura para você, nós queremos levar lá, nós vamos pagar a conta para você. Você não vai precisar passar frio, nem passar fome, mas vai ficar livre dessa desgraça que está matando. E ele diz para você: não quero. A igreja teve um funcionário aqui, que eu fiquei sabendo que ele morava na rua. Ele vinha aqui, tomava banho aqui na igreja, trabalhava o dia inteiro, e depois voltava para dormir na rua. Eu chamei o Nilson aqui, que é o nosso administrador, eu falei: Nilson, não acredito que esse moço está morando na rua. Você tem que dar um jeito na vida dele. Vamos pagar a conta de uma pensão, de um lugar para ele morar. Eu não quero esse homem morando na rua. Aí o Nilson foi lá, arrumou um lugar para ele morar, tudo direitinho, bonitinho para ele. Passaram-se alguns meses, encontro o homem aqui e pergunto para ele: está tudo bem? Ele falou: está tudo bem. E o senhor está morando lá naquele lugar? Ele falou: não. Onde você está morando? Na rua. Eu falei: mas por que você está morando na rua, homem? Eu gosto mais de morar na rua. Gente, tem coisa louca nesse mundo. Mas sabe que essas coisas loucas não estão só lá nos outros, não? Às vezes está aqui na nossa cabeça. Quando a gente abraça os nossos sonhos, não percebe que os nossos sonhos às vezes são caminhos de morte. Deus às vezes fala para a gente, quando toca o nosso coração: toma cuidado, porque eu estou colocando diante de vocês uma escolha: caminho de vida ou caminho de morte. Qual deles você vai seguir? Por isso, se Deus estiver falando ao seu coração, não lute contra a vontade de Deus, porque lutar contra a vontade de Deus é optar pelo caminho da morte. Mas havia uma segunda razão. A segunda razão tinha a ver com aquilo que eles praticavam, com aquilo que eles viviam. E às vezes a gente não apenas tem sonhos que a gente não quer abrir mão, mas às vezes tem coisas que a gente vive e faz que a gente também não quer abrir mão. E às vezes o Senhor diz: olha, eu tenho um plano para a sua vida, mas você tem que deixar eu mexer nessa ou naquela área da sua vida. E lá em Jeremias capítulo 21, a gente vai perceber isso. Olha só o que a palavra do Senhor vai dizer nos versículos 11 em diante: digam à casa real de Judá, está falando ao rei, ouçam a palavra do Senhor, ó dinastia de Davi. Assim diz o Senhor: administrem justiça cada manhã,
Livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível, por causa do mal que vocês têm feito. Eu estou contra você, Jerusalém, você que está entronizado acima deste vale, na rocha do planalto, declara o Senhor. Vocês que dizem: quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas moradas? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porei fogo em suas florestas, que consumirá tudo ao redor. Deixa eu dizer para você o que estava acontecendo. Tinha havido uma reforma religiosa muito forte, de mudança de vida, de mudança de valores, com o rei Josias, pai de Zedequias. Mas depois da morte desse rei, o povo de Deus começou a se afastar de novo do Senhor. E aí entraram alguns conflitos interessantes, que são muito parecidos com os conflitos que nós vivemos no dia a dia. O que vale mais? A ética ou a economia? Talvez você responda rapidamente, a ética, mas às vezes na prática não é bem assim que funciona na sua vida. E aí havia um problema. A lei do Senhor dizia que nenhum judeu poderia ficar escravo para sempre. Se ele ficasse endividado, ele podia pagar a sua dívida com um trabalho, tá? Então ele não ganharia nada, mas trabalharia naquela casa em que ele tinha dívida. Mas o tempo máximo que ele poderia ficar era de 7 anos. E essa conta não era de 7 em 7 anos a partir do dia da dívida, mas era a partir do dia do jubileu. Então o jubileu acontecia a cada 7 anos. Então, se alguém tivesse endividado e faltasse 1 ano para o jubileu, ele só podia servir 1 ano. Se faltasse 2, ele só podia servir 2 anos. Mas ninguém mais lembrava dessa lei. E aí escravizavam os seus irmãos. Havia uma série de outras práticas religiosas que eram repugnantes para Deus. Adoração a deuses dos povos, das nações vizinhas. E alguns que tinham algumas práticas violentas, como oferecer os seus filhos primogênitos a um deus chamado Moloque, onde eles jogavam, esse deus era feito de ferro, eles enchiam a barriga desse deus de ferro de lenha até o ferro ficar incandescente, e pegavam os bebezinhos recém-nascidos, o primeiro filho que pertencia ao Senhor, todo o primeiro filho pertencia ao Senhor, e eles jogavam na barriga desse Deus, para terem prosperidade. E Deus disse: olha, detesta essas coisas. O rei Josias tinha acabado com tudo isso, mas os seus filhos foram permitindo que isso voltasse outra vez. E quando isso voltava, eles não conseguiam mais ter coragem e força para mudar essa história. E aí, quando veio a guerra, porque eles se rebelaram contra os babilônios, quando veio a guerra e eles estavam cercados, sabe o que aconteceu? Então Zedequias chamou o povo e disse assim: povo, vamos fazer uma reforma que nem meu pai fez, e nós vamos acertar todas as coisas, vamos parar de adorar outros deuses e vamos libertar todos os escravos. Mas olha só o que aconteceu. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus, e ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de libertação dos escravos concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los. E o povo obedeceu e libertou os escravos. Mas depois disso, mudou de ideia
e tomou de volta os homens e as mulheres que havia libertado e tornou a escravizá-los. Deixa eu contar para você o que aconteceu. A cidade estava cercada pelos exércitos de Nabucodonosor, quando eles fizeram esse voto ao Senhor, dizendo: Senhor, tenha misericórdia. E sabe o que aconteceu? Deus teve misericórdia. Surgiu um boato de que os egípcios estavam subindo outra vez para lutar contra os babilônios. De fato, isso estava acontecendo, eles vinham naquela direção. E aí então Nabucodonosor pegou todo o seu exército e se reposicionou. Esse exército estava cercando Jerusalém, se reposicionou para a batalha. E os judeus, quando viram que o cerco tinha sido levantado, sabe o que fizeram? Voltaram a fazer tudo o que estavam fazendo de errado antes. Agora, a gente olha para ele e diz assim: mas que povo burro, né? Fala a verdade, né? O pior é que a gente não olha para a gente. Quantas vezes você já fez isso? A hora que o Senhor falou, a hora que o Senhor mexeu, quando você sentiu o seu coração abalado, a sua vida tocada, situações de fato em que o Senhor chacoalhou a tua vida, e você vai lá, dobra o seu joelho, faz pactos com Deus, faz entregas, e aí o Senhor, na sua misericórdia, vem e manda livramento. E aí você esquece de tudo que falou com o Senhor e volta a fazer tudo igualzinho como antes. E aí você tem muitas desculpas. Você já parou para pensar quantas desculpas a gente tem, né, na ponta da língua? Olha, mas veja bem, eu fico imaginando, agora nós vamos precisar dos escravos, porque a economia tem que ser reativada. E como é que a gente vai fazer sem mão de obra? Os nossos artífices, as mentes mais inteligentes do nosso povo foram levados para a Babilônia. Nós temos que agora nos unir. Não é assim? E sabe o que acontece? Quando isso acontece na nossa vida, nós nos tornamos detestáveis aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Verso 32 do capítulo 32 de Jeremias vai dizer assim: o povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito. Tanto o povo como os seus reis e os seus líderes e os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, voltaram as costas para mim e não o rosto. Embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram ouvir-me, nem aceitaram a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos. Construíram no alto para Baal, no vale de Ben-Rinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei, prática repugnante, que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor a esta cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos dos babilônios por meio da guerra, da fome e da peste. E sabe o que aconteceu? O Egito mudou de rota. E ele foi por um outro caminho. E os babilônios voltaram a cercar Jerusalém até a sua destruição. Eu fico pensando quantas oportunidades Deus tem dado, não só para Zedequias, mas para esse povo. Mas eu fico pensando quantas oportunidades Deus tem dado para cada um de nós.
E às vezes a gente não está disposto a ouvir a voz de Deus, porque a gente está tão abraçado a alguns sonhos, que a gente não tem nem certeza se eles são de fato uma bênção para a nossa vida. E outras vezes, nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós estamos tão abraçados a algumas práticas, que com certeza são desgraça para a nossa vida. Eu fico pensando como Deus gostaria de falar conosco, de tocar o nosso coração. E nessa manhã eu queria ministrar isso na tua vida. Eu fiquei essa semana estudando a vida de Zedequias. Foram 3 dias seguidos estudando a vida de Zedequias. Cada vez que eu olhava para esse homem, eu dizia assim: mas Senhor, esse homem, ele tem um coração bom, ele quer ouvir a tua voz. De fato, ele queria saber o que Deus pensava, mas ele não tinha coragem de deixar Deus fazer o que precisava fazer na sua vida. E eu comecei a lembrar de tantas pessoas com quem já falei nesse meu ministério, tantas pessoas a quem já ministrei, tantas delas que tinham um coração que queria ouvir alguma coisa de Deus. Essa semana mesmo conversei com o senhor que queria ouvir alguma coisa de Deus, mas tinha tanta dificuldade de se render a Deus, de deixar Deus conduzir a vida dele, do jeito de Deus. E às vezes a gente está vivendo exatamente isso. A gente quer ouvir a voz de Deus como quem procura uma bênção, mas se essa bênção não condiz com o meu plano ou com o meu estilo de vida, aos meus olhos ela parece uma maldição, e a gente não se deixa abençoar pelo Senhor. Essa manhã eu queria orar com você, porque eu sinto no meu coração que tem tanta gente que tem vivido batalhas interiores. A mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar a sua vida. A mão do Senhor está pronta para mexer com os exércitos do mundo. O cerco de Jerusalém foi retirado quando eles deram um passo na direção do Senhor, um sinal tremendo de que Deus é poderoso e pode fazer tantas coisas. Mas aí vem tanta coisa na mente da gente: não foi Deus que fez, quem sabe tenha sido coincidência, isso aqui tem a ver com o clima político que a gente está vivendo, e a gente vai achando as desculpas para a nossa vida. Mas o Senhor tem falado ao nosso coração de uma maneira muito clara: olha, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho algo diferente para fazer, mas você tem que entregar, deixar eu ser o teu Deus. Às vezes nós imaginamos que Deus, na verdade nós somos Deus e Ele é o nosso servo, quando na verdade o Senhor está ensinando justamente o contrário. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que te ama, mas seja você o meu servo. Nessa manhã eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está ministrando. Quem sabe, como Zedequias, alguém que já viu o poder de Deus acontecer na história da sua família. Zedequias viu milagres de Deus acontecerem na vida de Josias, o pai dele. Mas os seus 2 irmãos, porque num período de cerca de 3 anos, 3 filhos de Josias se tornaram reis, mas todos perderam o seu reinado, porque endureceram o coração. E Zedequias foi o que reinou mais, porque Deus lhe deu mais oportunidades. E eu creio que Deus deu mais oportunidades a Zedequias, porque ele ficou 10 anos no poder, porque ele tinha um coração que estava querendo fazer a coisa certa, mas não fazia.
E o Senhor insistia com ele. 10 anos, dando oportunidades e oportunidades. E se você olhar, desde o capítulo 1 de Jeremias, aparece o nome do rei de Zedequias. Eu colecionei todos os textos no livro de Jeremias em que o nome desse homem aparece, e todos os confrontos de Jeremias com Zedequias. 31 páginas. Eu coloquei lá nos meus estudos. Li cada uma delas e disse: Senhor, por que esse homem não se converteu? Mas a pergunta que eu tenho para você é: por que você hoje ainda está com o seu coração endurecido? Quantos anos o Senhor tem investido de graça e misericórdia sobre a tua vida? Talvez você seja uma daquelas pessoas por quem teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido, ou quem sabe os seus filhos oram por você todos os dias. E lá dentro de você tem um certo temor, porque você sabe que Deus faz coisas tremendas, mas o coração continua duro por uma série de razões. Hoje eu queria convidar você a fazer uma entrega, não de uma coisa, mas da sua vida inteira no altar de Deus, e deixar Deus ser o Senhor da sua vida. Deixar Jesus conduzir os teus passos. A gente ouviu o Paulo Davi falando isso aqui hoje, não é? Da mensagem que ele recebeu, o bilhetinho de Jesus para ele essa noite, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se a gente para nesse versículo, todo mundo vem, mas tem uma segunda parte: tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? É aquela canga que dirige um carro de bois. Se a gente não deixar Jesus dirigir a nossa vida, não tem jeito, não funciona. Porque apesar de tudo, apesar de ser um controle de Deus na nossa vida, esse jugo do Senhor é suave. E o fardo é leve, porque Ele nos conduz para a vida eterna, mas nos conduz para uma vida abundante nessa vida. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, e você está aqui conosco agora, eu vou convidá-lo para você fazer a entrega da sua vida ao Senhor Jesus hoje. Quem sabe você conhece a verdade de Deus, já ouviu, quem sabe se afastou do Evangelho. Eu não sei o que aconteceu na sua história. Hoje o Senhor te trouxe aqui, não por acaso, para ministrar na sua vida. E eu queria convidar você a fazer um ato de coragem, porque se a gente não tem coragem de se entregar ao Senhor num templo, não se iluda. Você não terá coragem de seguir a vida com Jesus lá fora. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, vai saindo do seu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar por você, quero dedicar a sua vida ao Senhor. Pode vir. O Espírito Santo falou com você, pode vir, levanta, em nome de Jesus. Pode vir. Se você está na galeria, vai descendo, em nome de Jesus, vai descendo, tá? Vem para cá, em nome de Jesus. Hoje o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. Algo novo, mas você vai ter que entregar, parar de lutar e deixar Ele conduzir, porque o bom coração de Zedequias não funcionou até o momento em que ele não aprendeu, porque ele não aprendeu que precisava se entregar de fato. Então, se o Senhor está falando com você, vem para cá, em nome de Jesus, pode vir. Eu quero entregar, colocar junto com você a tua vida. Se você está ouvindo pelo rádio, eu queria dizer para você: para o carro agora, encosta aí no meio fio, porque a gente vai orar, e faz a sua entrega aí dentro do carro mesmo.
Alguns anos atrás veio um rapaz de Joinville, aqui em Curitiba, marcou um horário comigo só para dizer que ele estava no carro, ouvindo o rádio. E um dia eu falei isso exatamente, para ele parar o carro, para entregar a vida a Jesus. E ele fez isso, entregou a vida, e Deus tinha mudado a vida dele. Ele saiu lá de Joinville para vir aqui, para dizer: funciona, pastor, a gente pode aceitar Jesus pelo rádio. Então, se você está ouvindo, encosta o carro, porque Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Se você está em casa ouvindo essa palavra, quem sabe pela televisão, pelas mídias sociais, pelo YouTube, para tudo agora, se coloca numa posição de oração e deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra que Ele tem na tua vida. Se você pode, se ajoelha. Se você não pode, fica de pé. Se você não pode, levanta a tua mão. Adora o Senhor agora, tá? Agora nós vamos orar. A primeira oração é a tua, porque quem tem a porta da tua vida é você. Quem tem a chave da porta da tua vida é você. E teve alguma coisa que o Espírito Santo ministrou. Então você vai responder para Ele: Senhor, eu ouvi a tua voz. Fala para Ele: eu ouvi a tua voz. O Senhor me falou isso. E fala para Ele o que você ouviu. Senhor, meu coração está duro nisso, meu coração está duro naquilo. Eu tenho lutado com a tua voz. Há quantos anos, Senhor? Fala para Ele. Mas hoje eu quero tomar uma decisão definitiva. De hoje em diante, Tu has de ser o Senhor da minha vida. Eu vou parar de brincar com as Tuas coisas, porque elas são sérias demais. Se for preciso abrir mão de sonhos, eu estou abrindo mão de sonhos. Se for preciso que o Senhor mexa em todas as áreas da minha vida, pode mexer. Eu quero entregá-las nas Tuas mãos, porque algumas delas têm me feito até sofrer. E eu quero fazer as coisas segundo a Tua vontade. Coloca aí a tua vida na mão do Senhor. Convida Jesus para colocar o Espírito Santo como seu professor particular aí dentro. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, Tu conheces o coração desse povo que está aqui. Eles são Teus filhos amados. Há quantos anos, Pai, Tu tens trabalhado no coração deles? Tu tens falado, Tu tens abençoado, Tu tens mostrado a Tua graça. Mas hoje, Pai, eles estão aqui para dizer: reconheço isso. E estão aqui para Te pedir: Senhor, toma a minha vida nas Tuas mãos. E nessa hora, Pai, eu quero Te pedir, em nome de Jesus, abre as janelas dos céus e começa a derramar sobre esses Teus filhinhos a graça, a misericórdia, a paz, a consolação do Senhor. Coloca, Senhor, do Teu Espírito Santo como selo, e que Teu Espírito possa dizer ao Espírito deles: você é propriedade particular do Deus Todo-Poderoso, você é bendito de Deus, abençoado. E eu quero Te pedir, Senhor, muda o que precisa mudar, mas enche de graça esses Teus filhos. Senhor, que toda a estratégia de Satanás contra essas vidas caia por terra agora, em nome de Jesus. Que venha bênção, libertação, transformação. Se tem alguma algema de Satanás que prende essas vidas, algum vício, alguma coisa, Senhor, que nessa hora haja um poder libertador vindo do céu sobre a vida deles, e que eles saibam que o Senhor os abençoou hoje de maneira sobrenatural. Visita, Senhor, esses Teus filhos. É aquilo que eu oro e clamo em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa, 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 até que o coração deles possa explodir de alegria, porque eles são abençoados pelo Senhor. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fica de pé todo o povo de Deus para a gente terminar esse culto cantando. Não volta ainda não, tá?
Adora o Senhor do jeitinho que você está, assim, na presença do Senhor, né? Se for preciso, levanta a tua mão para o céu em adoração. Por quê? Porque nós nos tornamos, quando nos entregamos ao Senhor, adoradores dele, tá? E tem uma dica para você: se você não tem uma Bíblia, tá? A igreja tem prazer de dar uma de presente para você, tá? Então, se você não tem, passa lá no ponto de encontro, do lado da livraria, e fala assim: aquela Bíblia que o pastor falou que é presente, eu quero, tá? Você não vai pagar nada, leva para casa e começa a ler a partir do Evangelho de Marcos. Por quê? Porque é o menor, só para você ter uma visão panorâmica. Depois vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é a continuação da história. Depois segue lendo até o final do Novo Testamento. Só depois você lê o Velho Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento fala de coisas que vão acontecer. No Novo elas já aconteceram. Quando a gente lê o que já aconteceu, fica mais fácil de entender a profecia do Velho Testamento. Tá bom? Fechou? E se você hoje está tomando essa decisão, deixa a gente saber. Entra lá no seu celular, pibcuritiba.org.br/Jesus, e preenche aquele formulário para a gente acompanhar a tua vida, a gente entrar em contato com você, saber como é que você está. Tem um companheiro de oração, alguém que vai orar por você, vai entrar em contato, vai saber como é que você está, posso orar por você, e a gente vai caminhar junto nessa jornada de fé, tá bom? Adoremos ao Senhor juntos.